você que é de Porto Velho, de Paraná, Ouro Preto do Oeste e Presidente Médici. Obrigado pela sua audiência. Está no ar o programa do Fogaça. E o programa hoje traz um convidado especial, Rando Silva, radialista da Rádio Rondônia FM 90,3 Porto Velho, que tem um programa Rota Policial na parte da manhã e à tarde. Um programa campeão de audiência em Porto Velho, Guajará-Mirim, e vai falar um pouquinho aí, ele tem muitas perguntas que chegam ao programa sobre o auxílio emergencial. Falar um pouco pra gente aí como que tá. Rando, obrigado aí por participar do programa. Você que é uma pessoa aí que tem uma audiência fenomenal aí nas partes da manhã em Porto Velho e a parte da tarde. Como que tá essa situação do auxílio emergencial? Olá, meu amigo Fogaça, grande jornalista, site Observador, programa do Fogaça, para você que está aí através da live nesse momento, amigos internautas interagindo, obrigado imensamente por estar aí sempre nos dando o carinho da audiência. A todos vocês o nosso bom dia. Bom, Everaldo Fogaça, é o seguinte, todos que estão nesse momento com um único objetivo, principalmente os autônomos, informais, a manicure, a pedicure, o lavador, o pipoqueiro, o bananeiro, o tio do algodão doce, o picolézeiro, enfim, todos os autônomos que não trabalham de carteira assinada, que são diaristas, cabeleireiros, barbeiros, todas essa categoria, essas pessoas estão em busca do auxílio emergencial. O primeiro passo foi dado, que foi o aplicativo do auxílio emergencial, foi baixado. Muitas pessoas estavam em análise, ainda continuam em análise. E o que aconteceu? O governo, através do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o ministro da Cidadania, eles fizeram todo as normativas que poderia ser feito para efetuar esses pagamentos, mas, ou seja, o presidente da Caixa informou que mesmo aprovado, milhares de brasileiros ficaram sem receber por falta do dinheiro, isso mesmo. Tanto é que o governo federal recuou a segunda parcela que seria depositado ontem, quinta-feira. E ontem à noite, eu conversando com o Dr. Breno Mendes, que sempre está acompanhando também sobre o auxílio emergencial, sobre o aplicativo do Caixa Tem, e nós temos uma notícia boa para você que está acompanhando aqui o programa do Fogaça. A notícia é que o saque em dinheiro do auxílio emergencial começa segunda-feira, agora, em lotéricas e caixas eletrônicos. A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira, ou seja, próxima segunda agora, dia 27, o saque dinheiro do auxílio emergencial de R$600, para que os trabalhadores com direito ao benefício que receberão a grana por meio da poupança digital social. Muitas pessoas com dúvidas, Fogaça, porque foi aprovado no auxílio emergencial, mas na hora de baixar o aplicativo Caixa Tem, não concluía a operação completa. Ou seja, mas o que aconteceu, Rando? Ficava oscilando, dando oscilação, porque milhares de brasileiros ao mesmo tempo, milhões de brasileiros ao mesmo tempo, estavam ali tentando baixar o Caixa Tem para poder fazer a transferência da conta digital para uma conta terceira, do qual eles iam fazer esse saque. Muitos procuraram a Caixa Econômica Federal e chegavam ao meu cadastro, foi aprovado, eu tenho o dinheiro e eu vim receber. Não, você foi aprovado, mas o dinheiro não está na conta. Você e tem como que fica daí? Agora, segunda-feira... Ao todo, 15 milhões de contas foram abertas pela Caixa, 15 milhões de contas foram abertas, e os saques poderão, Fogaça, ser feitos em lotéricas e caixas eletrônicos dos bancos públicos, que seguirão o calendário pré-determinado. Na segunda-feira, dia 27, terão direito de pegar os valores dos nascidos em janeiro e fevereiro. Rando, outra situação aí, você está falando de janeiro e fevereiro. Que certo. Nascidos quando? Nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Por exemplo, você nasceu... Eu nasci no mês de março. Se eu tivesse feito o cadastro lá e fosse aprovado, eu receberia quando? Aqui diz assim, o calendário, o calendário de saque dos valores em dinheiro
para quem já tem a poupança digital. A poupança digital, Fogaça, ela é criada automaticamente no momento que você baixa o aplicativo Caixa Tem. Então, 27 de abril, segunda-feira, os nascidos janeiro e fevereiro. Dia 28 de abril, terça-feira, os nascidos em março e abril. 29 de abril, os nascidos em maio e junho. 30 de abril, nascidos em junho e agosto. 4 de maio, nascidos em setembro e outubro. E 5 de maio, já do mês seguinte agora, dia 5, os nascidos em novembro e dezembro. Qual é o mês que você nasceu? Meu é março. Março. Então você vai receber os nascidos... Não, eu não fiz, tá? Um exemplo. Você que está acompanhando a live é do mês de março. Então março vai receber dia 28. Terça-feira, dia 28... As pessoas que foram aprovadas. Né? As pessoas que foram aprovadas, que baixaram o aplicativo Caixa Tem, que cria-se automaticamente o Caixa Digital. Você pode ir até a Caixa Econômica Federal e fazer o saque do seu benefício. Por exemplo, hoje sexta-feira, 24 de abril, as filas estão quilométricas da Caixa Econômica, passei nas duas lotéricas ali, agora está lotada. Essas pessoas, como que elas vão conseguir receber? Infelizmente hoje elas não receberão. E vai receber alguma instrução? Hoje só vão receber aqueles que estão no Bolsa Família, que tem a data que mensalmente, todos os meses, aquela data prevista. Esses recebem. Um exemplo, a pessoa tem Bolsa Família e ela não recebeu. Ela não recebeu. Tem que ver qual é o final do NIS dela, lá do Cadastro Único, e qual a data do aniversário dela para poder... Entra nessa mesma tabela. Né? Assim, a informação para ficar concreta, os trabalhadores vão receber os valores que são os informais, inscritos pelo aplicativo do auxílio emergencial, né, do programa dos primeiros dias de liberação das inscrições. Tem pessoas, Everaldo Fogaça, que está com mais de 14 dias em análise. E tem deles que já foram aprovados, mas não receberam. Tá, um exemplo. A pessoa fez o cadastro lá. Certo. Um exemplo. Ontem eu vi vários casos aí de pessoas que fizeram o cadastro e chegou lá e não foi aprovado. Falou, você não foi aprovado porque você faturou no ano de 2000. Aquilo lá é o micro, é o MEI. Os MEI. Mesmo sendo MEI, que ele tem o direito, mas ele faturou mais de 28 mil reais. O que vai acontecer com essas pessoas? Terão uma segunda oportunidade ou não? Vão ter uma nova oportunidade. O governo federal está fazendo um levantamento para uma nova oportunidade para esses que declararam no ano de 2018 praticamente 29 mil reais, 28.700, que são os MEI, os microempreendedores. Não se desespere, porque esta semana agora, a partir de segunda-feira, o governo vai estar vendo uma nova oportunidade para poder encaixar esse microempreendedor que não foi aprovado por ter declarado no ano de 2018 mais de 28 mil reais. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Como que entra essa questão de... Muitas perguntas chegam, você que está falando na televisão toda hora, fala no rádio toda hora, fala em todos os meios de comunicação. Como que faz para a pessoa receber, em vez de 600, R$ 1.200? Em vez de 600, R$ 1.200. Boa pergunta, Fogaça. Os R$ 600 é para aquele trabalhador informal, qual eu falei aqui. É o pipoqueiro, é o diarista, é o que trabalha de serviços gerais, que não tem carteira assinada, que é autônomo. Esse aí, que inclui aí os músicos, que inclui mototaxista, que inclui o taxista, que inclui o motorista de aplicativo, entendeu? Esses vão receber os R$ 600. Com relação a R$ 1.200, os R$ 1.200 são quem? São as mães solteiras, as mães que se incluem no cadastro, nas normativas, como chefes de família, que tem aí os seus filhos. E tem como comprovar, certidão de nascimento. Desde que preencha requisitos. Os requisitos, mãe solteira, que não é casada. Nome dos filhos. Os nomes dos filhos, CPF dos filhos. Entendeu? E que ela seja a chefe de família, que não seja casada, que não trabalhe de carteira assinada, essa ganha o benefício, em vez de 600, ganha R$ 1.200. Dando continuidade aqui, Fogaça, só para trazer algum esclarecimento, muitas pessoas estão assim, mas eu fiz o meu cadastro lá, ficou em análise e foi aprovado. Presta atenção. Os trabalhadores que vão receber os valores a partir de segunda-feira,
são os informais inscritos pelo aplicativo do auxílio emergencial. Você que se inscreveu lá, fez tudinho, no programa dos primeiros dias de liberação das inscrições. Logo quando saiu o auxílio emergencial, muitas pessoas fizeram o cadastro, foram aprovados, chegaram na caixa e não tinham dinheiro. A partir de segunda-feira agora, você vai lá novamente, foi aprovado, do dia 7 ao dia 10 de abril. Você que fez lá a inscrição do dia 7 ao dia 10 de abril, saiu o resultado? Foi aprovado? Ok. O dinheiro está na conta? Você foi lá, não estava. Vai segunda agora. Segunda-feira, dia 27, você vai lá. E ainda alguns beneficiários inscritos no cadastro único que não tinham conta em banco, também vai gerar uma conta automaticamente digital. Para receber os valores, é preciso gerar uma senha no aplicativo Caixa Tem. Não adianta você ser aprovado no auxílio emergencial e ir para a Caixa. Você tem que baixar o aplicativo Caixa Tem. E quem não tem celular desses mais modernos, aquele celular, o famoso Pebinha. Esses estão sendo aí os mais prejudicados, Fogaça. Comunidades ribeirinhas do Alto Médio Baixo Madeira, onde não tem ainda o celular móvel, onde não tem a internet, porque uma vez que o código vem para o próprio celular. Eles emitem uma senha, enviam uma senha, e essa senha ela é válida por 4 horas, algumas horas, e depois ela fica inválida. Inativa, né? Inativa. Gera novamente, na nova consulta, um novo SMS chega. Então muitas pessoas que estão nas comunidades ribeirinhas do Alto Médio e Baixo Madeira estão prejudicadas, realmente com a situação, e muitos estão vindo para a cidade. Vem para a cidade e acaba não resolvendo. Porque às vezes é aprovado, mas aí não baixou o Caixa Tem. Esse Caixa tem trazido um problema enorme para a população, para os que estão Explica novamente o que o Caixa Tem, que muitas pessoas... Para receber os valores, você que já baixou o auxílio emergencial, foi aprovado, você foi aprovado, você vai receber o auxílio de R$600. Você vai para o segundo passo, que é o Caixa Tem, o aplicativo, e vai gerar uma senha, presta atenção, vai gerar uma senha. No entanto, essa senha, tem falhado muito. Então você tem que ter muita paciência. Tem que ser Jó nesse momento, falar que nem o doutor Breno Mendes. Porque muitos brasileiros, ao mesmo tempo, baixando esse aplicativo do Caixa Tem, e aí fica só oscilando. Não pode ficar nervoso, né? Não, tem que ter paciência. O programa tem falhado muito, esse aplicativo. As respostas do governo são de que há um grande número de acessos e que tem feito com que a Caixa realize ajustes técnicos para que os programas voltem a funcionar normalmente. Então, para quem está acompanhando aí a live, os bancos vão abrir também no sábado. Isso aqui é importante, tá? Os bancos vão abrir no sábado, segundo aqui as informações são de que o presidente confirmou da Caixa, que as agências da Caixa estarão abertas no sábado agora, amanhã, dia 25, em todo o país. Muito bom. Ao todo, são 800 unidades. Ele lembra que, com as filas, algumas agências estão abrindo 2 horas mais cedo em todo o país, a partir das 8. Dado a questão das filas em algumas agências da Caixa, eles realizaram a abertura de 1.100 agências que abrirão 2 horas antes. São as agências mais cheias. Neste sábado, ao redor de 800 agências abrirão, disse ele. Ou seja, se ele está falando aqui a nível de país, Rondônia também, provavelmente amanhã, possa acontecer também aqui que as caixas econômicas aqui da Carlos Gomes, da Alexandre Guimarães, da Nações Unidas, da Jatuarão também abram. Né? Esperamos que isso, né? Porque a demanda é grande, a procura é grande. E com essa liberação desse dinheiro, que a maioria vai começar a receber a partir de segunda, mas já tem dinheiro em caixa de pessoas que vão sacar de hoje para amanhã. Quantos bilhões já foram? Você tem o valor de quantos bilhões já foram liberados e quantos bilhões vão ser liberados e o número de pessoas que se inscreveu? Olha, até agora, segundo informações dos dados, 43 milhões de brasileiros se inscreveram para receber o auxílio. 43 milhões de brasileiros. Do total, Dataprev já analisou os dados de 32 milhões. Ou seja, tem 10 milhões ainda, Fogaça, está aguardando o resultado. Mas é muita gente, a gente fica vendo aí, inclusive nas redes sociais, tem até piada, tem pessoas
destruindo caixa eletrônico, tem um cara lá com a marreta lá destruindo caixa eletrônico, tem uma pessoa lá fazendo piada com o seu cadastro tá em análise ainda, quem quer essa analise, então Verdade. Tem tudo isso aí, as pessoas brasileiras fazem piada em tudo, né? Verdade. Uma das situações que as pessoas mais reclamam, aquelas pessoas que são os famosos impostos da sociedade já receberam, e quem realmente tem direito não recebeu. O que está acontecendo? Você que está mais inteirado nesse assunto. Fogaça, boa pergunta. O que de fato acontece? São várias reclamações, principalmente nas redes sociais. Ah, quem não precisa recebeu primeiro, R$600. Eu sou chefe de família, fiz o cadastro, sou do cadastro único. Outras falam, sou do Bolsa Família. Outras falam, meu NIS, o final é 1. A outra mãe de família, meu NIS é o 2. Outra, meu NIS é o 3. Para vocês que estão acompanhando a live. NIS 1, 2, 3, 4 e o 5, que era para ser pago ontem. A maioria não receberam. Vamos rogar a Deus que na próxima segunda-feira agora esteja tudo no controle, assim como o presidente Jair Messias Bolsonaro falou na live ontem. Ontem ele falou que à noite, que a segunda parcela sai em até 30 dias, para aqueles que já receberam a primeira. Em até 30 dias vai sair aí a segunda parcela. Agora, voltando aqui sobre a quantidade de brasileiros que já estão inscritos, são 43 milhões que se inscreveram para o auxílio. 32 milhões já analisaram os dados, ou seja, tem 10 milhões ainda. Quantos já receberam? Para analisar. Sim. Agora, com relação aos dados que receberam, estão sendo feitos, já vamos tocar nesse assunto, estão sendo feitos os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família. Para pagar todo mundo, né, que já, para receber no modo geral, foi solicitado mais dinheiro ao Ministério da Economia. Por isso que o governo recuou, né, a forma de pagamento segunda parcela, que já liberou os valores, entendeu, gente? Mas ainda falta ser assinado aí da medida provisória por parte do Bolsonaro, presidente. As críticas ao governo Bolsonaro aumentaram nesta semana após o Ministério da Cidadania prometer a liberação da segunda parcela, sem que todos os inscritos na primeira tivessem recebido os valores ainda. Ou seja, tinha pessoas que não receberam nem a primeira e eles estavam pagando a segunda parcela. Houve o recuo e na live o presidente Bolsonaro voltou a defender a abertura de comércio, né, falando dos serviços, das indústrias, da economia, preservar a questão, o emprego, que tem sempre aquela história, vida, você não recupera a economia, e a economia recupera. Então, a nossa renda vai cair, a morte chega mais cedo, estou sendo acusado de genocídio por ter defendido a tese que define o MS, disse o presidente, né? E aí, as pessoas criticando o governo porque muitos não tinham recebido nem a primeira parcela e outros já estavam querendo a segunda. Então, houve o recuo do governo em pagar a segunda parcela. Ontem à noite foi dado a ordem, onde a Caixa Econômica Federal começará a liberar na próxima segunda o dinheiro do auxílio emergencial em lotéricas e caixas eletrônicas, mas aqueles que já foi aprovado no cadastro, aqueles que já teve o Caixa Tem, um aplicativo, que já gerou uma senha, tudo bem, aí tá ok. Com relação aos calendários, eu passei deixei bem claro aqui, que os nascidos... Vamos colocar na tela aqui, daqui a pouco. Isso. Vai colocar na tela aqui para as pessoas... Ótimo. Esse calendário para as pessoas... Isso, o calendário aí... Para as pessoas saberem. Senão a gente fala aí, que você falou, vamos ficar ligando aqui, vamos mandar mensagem. Eu vou colocar lá o calendário aqui no rodapé, ou alguma parte da tela aí, que o editor está fazendo aí. Exatamente. Para realmente as pessoas saberem quando que vão receber, qual é a perspectiva de receber, porque é o seguinte, muitas pessoas em todo o Brasil e deixar bem claro, querem receber, porque realmente estão precisando. Deixar bem claro, Fogaça, que o governo não sabe quando pagará a segunda parcela. Ele não sabe. Eita, isso aí Ele não sabe. Você que recebeu a primeira parcela... Aquela programação que tinha, então aquela... ele recuou. Ele não sabe ainda, não tem uma data definida quando será pago a segunda parcela que você que já recebeu a primeira. Esse valor que será pago agora na próxima segunda-feira, para aquelas pessoas que não receberam nem a primeira, então que estão aí aguardando, mães que não receberam nenhuma parcela ainda, o autônomo que
foi aprovado, caiu o dinheiro, mas ele chegou lá na conta, não tinha o dinheiro na conta. Esses daí vão receber. E deixar bem claro, através do calendário, aqueles que, segunda-feira, são nascidos em janeiro e fevereiro, pode ir que vocês vão receber. No dia 28, terça-feira, nascidos em março e abril. No dia 29, quarta-feira, nascidos em maio e junho. Na quinta-feira, dia 30 de abril, nascidos em julho e agosto. Aí do dia 30 vai ter uma pausa. Isso. E vai voltar no dia 4 de maio. 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro. E no dia 5 de maio, nascidos em novembro e dezembro. Esse é o calendário. Esse é o Rando Silva passando algumas informações aí sobre como que está sendo esse auxílio emergencial que mexeu com o Brasil aí. Verdade. Um momento difícil que todo mundo está passando. Foi um alento do governo federal aí, aprovado pelos deputados federais, aprovado pelo Senado, pelo Congresso e sancionado pelo presidente. Agora, o presidente e toda a sua equipe de Caixa Econômica, o Ministério da Economia, catando as moedinhas para pagar, no linguajar popular, né? Verdade. Catando as moedinhas para pagar esses valores aí que a cada dia que passa o povo está desesperado para pegar essa grana, né? Verdade, verdade. Valeu, obrigado, Ilhando, pela sua participação. Eu que agradeço. Espero você mais vezes aqui, tá? Eu que agradeço, meu amigo Everaldo Fogaça, grande jornalista aí do site O Observador. Gostei aqui do estúdio, muito top. Grande, né? Pretendo voltar mais vezes. Mas muitas pessoas, antes de terminar aqui, Fogaça, as considerações, perguntam assim: ah, mas eu tenho minha dúvida, por que está tendo tanta lentidade na hora da oscilação, do auxílio emergencial e tal? Porque, na verdade, o brasileiro, ele tem por si próprio aquela coisa, eu vou tentar ver se dá certo para mim. Então, como é que não está a Receita? Você fazendo todo esse pente fino naquelas pessoas que carteira assinada, fizeram o cadastro. Vai para uma análise lá, menor de idade, pessoas que ganham benefício, aposentados, que têm um benefício de aposentadoria. Então, várias pessoas fizeram. Mas aí a pergunta é, quem tem direito a fazer esse cadastro? Rapidamente. Quem pode receber o benefício? De acordo com a lei, pode receber o auxílio quem cumpre as seguintes condições acumuladamente. Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefício de assistência social ou de INSS, não ganhe seguro-desemprego ou faça parte de qualquer outro programa de transferência de renda do governo, com exceção o Bolsa Família. Tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, que é de 522 hoje, ou uma renda mensal familiar de até 3 salários mínimos, ou seja, 3.135. Toda a família. No ano de 2018, para você que é MEI, microempreendedor, recebeu renda tributável menor que R$ 28.559,70. Você tem direito. Se passou disso aí, você não tem direito, mas o governo está vendo uma nova possibilidade de você ser contemplado também, você micro. O futuro beneficiário deverá ainda cumprir pelo menos uma dessas condições: exercer atividade como MEI, microempreendedor individual, ser contribuinte individual ou facultativo da Previdência no plano simplificado ou no até de 5%. Trabalhar como informal, empregado, desempregado, autônomo, intermitente, inscrito no cadastro único até dia 20 de março deste ano, ou que faça autodeclaração entregue ao governo. Beleza, Fogaça? Muito bom, obrigado aí pelas informações, foram, acho que, esclarecedoras, que realmente traz alguma informação para o povo aí, que muitas vezes é muito rápido, né? Verdade. Então nós tivemos aqui quase meia hora de coisa, então pode repetir mais algumas coisas aí para... E você está vendo a tabela também, passando aqui dos pagamentos. Valeu, Rando. Eu que agradeço, Everaldo Fogaça, grande jornalista, site Observador, espero voltar mais vezes. Um abraço a todos vocês, fique com Deus. A gente volta já já com o programa do Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meus amigos.
e parceiros, né, nessa caminhada aí que nós estamos fazendo de doação para as famílias vulneráveis aqui de Porto Velho. Hoje a entrega é no setor chacareiro. Essas famílias que também foram atingidas e prejudicadas pela impossibilidade de estarem trabalhando. Então, hoje nós estamos entregando para 80 famílias aqui desse setor. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todas as pessoas que continuam todos os dias fazendo doação nos pontos de entrega, que são os 5 supermercados onde nós estamos fazendo pontos de coletas. Gente, só para dar uma satisfação para vocês, aqui estão 80 cestas básicas que nós estamos entregando. Todos os dias nós estamos fazendo entrega, só que em quantidade, tem dia que entregamos 10, 15 em cada locais, né? Hoje estamos entregando 80 de cada vez, então nós estamos mostrando para vocês. Muito obrigada. Até agora nós já entregamos 500 cestas e ainda temos mais 500 para entregar, que nós estamos recebendo amanhã 400 cestas também do interior. A Ciclo Cairu, que sempre foi a nossa parceira, está doando 300 cestas básicas que chega amanhã, e a Piarara, também lá de Cacoal, está doando 100 cestas básicas. Então, muito obrigada para o nosso parceiro de sempre, o Eugênio lá da Ciclo Cairu, mais uma vez mostrando a sua generosidade, e o Arley lá da Piarara, de Cacoal. Muito obrigada, e muito obrigada para todos os cidadãos de Porto Velho que têm sido tão generoso aqui com os nossos irmãos, né, aqui de Porto Velho que têm precisado dessa ajuda. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Bom dia, sou Anne Júlia Alves Santos Fogaça, sou estudante de medicina na Bolívia e a gente está aqui em Jucimara, Mato Grosso, aonde viemos o repatriamento, né? E a gente vai falar um pouquinho como foi a viagem. Estamos aqui com o estudante de medicina também, o meu colega Matheus. Olá, bom dia. Me chamo Matheus Richard. Eu também estou incluso nos repatriados residentes lá em Santa Cruz. E quero mostrar a todos vocês a minha indignação. Por que indignação? Solicitamos ajudas de vários governadores, vários deputados, mas não obtivemos respostas. Apenas simples dizeres que estavam tomando providências. Acabou que chegamos lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. A Anvisa não deixou a gente atravessar pelo simples fato que só passaria por eles, só poderia entrar no país quem tivesse uma resposta, se eles tivessem uma resposta de alguma autoridade dizendo que tinha um ônibus à espera da gente, e isso a gente não obteve sucesso, a gente não teve resposta, eles não teve resposta. Então a nossa saída foi nós mesmos tirar do nosso bolso o dinheiro. Acabou que chegamos lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. A Anvisa não deixou a gente atravessar pelo simples fato que só passaria por eles, só poderia entrar no país quem tivesse uma resposta, se eles tivessem uma resposta de alguma autoridade dizendo que tinha um ônibus à espera da gente, e isso a gente não obteve sucesso, a gente não teve resposta, eles não teve resposta. Então a nossa saída foi nós mesmos tirar do nosso bolso dinheiro para fretar um ônibus que custa R$16 mil no frete. Cada um desses alunos desembolsou entre R$450 a R$550 para chegar no estado de Rondônia.
mas não chegar na sua cidade, apenas chegar no estado de Rondônia. Então essa é minha opinião, é meu desabafo, e é isso. Muito obrigado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Os dados são os mesmos do boletim de ontem, são 250 casos confirmados até agora. Temos 55 pacientes curados, graças a Deus. Infelizmente temos mais um óbito, dessa vez um senhor que tinha um câncer, 52 anos de idade, acabou adquirindo a doença, Covid, e infelizmente foi a óbito. A gente fica muito triste cada vez que tem uma perda, cada vez que tem um óbito, a gente fica realmente lamentando ter que dar essa notícia, e a gente lamenta pela família. Infelizmente mais um óbito, é o 6º. Nós temos nesse momento... É Porto Velho ele? Porto Velho. Tem idade. Nesse momento nós temos 26 pacientes internados com Covid, dos quais 17 estão no Semetron, 3 estão na AME, 4 no interior e 2 na rede privada. Todos é UTI, secretário? Não, nem todos sem UTI. Do Semetron nós temos 4 em UTI e 13 em leitos clínicos. Ok. Esse que faleceu estava na UTI do Semetron, secretário? Esse que faleceu, ele esteve na UTI do Semetron e depois estava na UTI da AME. Era um paciente que tinha comorbidade. A gente lamenta muito, um paciente jovem, né, 52 anos, mas tinha uma comorbidade e infelizmente isso foi preponderante aí no óbito dele. Secretário, eu já posso me adiantar uma pergunta? Claro. Ontem à noite eu estava vendo uma postagem do governador falando de um caso de uma morte de um taxista. É um taxista lá de Frade ou é um caso novo? Não estou sabendo de nenhuma morte de taxista não. Deve ser o caso anterior, eu não estou sabendo. Não, mas eu acho que na postagem ele fala que é Porto Velho. Não que eu esteja sabendo. Mais alguma pergunta? Secretário, só um detalhe. Por exemplo, o cenário hoje de Rondônia, nós podemos chegar numa situação como ocorre agora em Manaus ou mesmo no Pará? Como é que está mesmo essa projeção? Bom, nós estamos tentando agir de todas as formas possíveis, de forma preventiva, inclusive, para que nós não chegamos, como está, por exemplo, como você disse, Manaus, qual outra cidade você falou? Qual cidade? É no estado do Pará. Estado do Pará. Então, estado do Amazonas, estado do Pará. Nós estamos tentando agir desde o começo, profilaticamente, preventivamente, orientando as pessoas com o decreto do governador Marcos Rocha, vindo de forma antecipada, nos preparando com equipamentos de proteção individual, com ventiladores, com leitos novos, com contratação de novo hospital, que já está na iminência de se assinar esse contrato, que a gente não quer que chegue no caos, a gente não quer que tenha tantos casos de tantas pessoas graves, e também não quer, tendo casos graves, que a gente fique desassistido. Então, por isso que a gente tem andado sempre com um passo à frente, sempre pensando alguns dias na frente no futuro, porque essa doença é uma doença que chega e de forma muito rápida aumenta muito o número de casos e de forma muito rápida aumenta muito o número de internações e de óbitos também. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado diuturnamente, o governador Marcos Rocha, a Secretaria de Estado da Saúde, com um batalhão de pessoas pensando e agindo 24 horas por dia, para a gente evitar, por exemplo, de ficar como os nossos vizinhos aqui, né? Principalmente o estado do Amazonas, o estado do Amapá, o próprio estado do Acre, que tem um número grande de casos, e apesar de ser um estado bem pequeno, com a população bem menor que a nossa, já tem bem mais óbitos que a gente. O senhor disse ontem numa entrevista no site, no Rio Rondônia, que os casos vêm aumentando. Esse aumento, os casos da doença vêm aumentando. O senhor disse ontem numa entrevista no Rio Rondônia. Esse aumento, o senhor refere-se ao quê? O que vem acontecendo? As pessoas vêm fugindo dessa questão do confinamento, do isolamento? O senhor atribui ao quê? Um primeiro boom que nós tivemos desse aumento foram aquelas festas que estão sendo investigadas pela polícia. E aí daquela festa já tem mais dezenas e dezenas de pessoas contaminadas, que tiveram contatos com aquelas pessoas, e aí foi se multiplicando
Então, uma das coisas que aconteceu foi isso. Tivemos também um velório que aumentou muito o número de pessoas. Algumas pessoas tiveram contato em volta, foi abrindo-se um leque ainda. E, infelizmente, algumas pessoas também acabam não respeitando. Não foram só aquelas festas. A gente tem notícia de outras festas que aconteceram. Tem 4, especialmente, que estão sendo investigadas pela polícia, que foi naquele período que realmente constatou-se ali que muita gente estava reunindo, fazendo essas confraternizações. Mas esses aglomerados de pessoas, o desrespeito ao decreto do governador, o não seguimento das recomendações nossas, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, isso obviamente facilita com que haja um maior número de contagiados, um maior contágio, um maior número de pessoas infectadas. Isso realmente é preponderante. A gente observa nas ruas, todos nós podemos observar, que boa parte das pessoas seguem recomendações, estão se aglomerando, estão usando máscaras, mas ainda tem um número grande de pessoas que parece que não acreditam que o vírus é mortal, que o vírus contagia as pessoas, e acabam desobedecendo essas recomendações, não seguem aquilo que a gente fala. Pessoas sem máscara, eu paro às vezes o carro e falo assim, bota máscara, estou andando. Por onde eu passo, onde eu estou aqui no prédio, alguns outros lugares que eu tenho que ir, se eu vejo alguém sem máscara, coloca máscara. E tem gente que fala, isso aí não vou colocar não precisa disso. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. E o pior é que essas pessoas que desobedecem, essas pessoas que desdenham, essas pessoas que criticam, elas vão concorrer aos mesmos leitos depois que outras pessoas que possivelmente foram infectadas por elas e que estavam seguindo as regras. E os leitos não são infinitos na Itália, não são infinitos nos Estados Unidos, e em Rondônia também eles não são infinitos, nem os leitos clínicos, nem os leitos de UTI. Os ventiladores também não são infinitos. Então a gente pede que as pessoas continuem seguindo as recomendações, não cumprimentar ninguém pegando na mão. Olha, nós estamos com mais de um mês, quase 2 meses, aliás, mais de um mês de casos em Rondônia. Já deve ter uns 2 meses que eu não pego na mão de ninguém, e vira e mexe as pessoas vêm querendo pegar na minha mão. Para com isso, pode pegar, não tem problema não. E pessoas até orientadas, pessoas que têm nível superior às vezes. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo que pegar na mão de uma pessoa pode ter o vírus na mão dela, por mais que a pessoa não esteja infectada, mas ele pode ter pego num balcão desse, num microfone desse, está com o vírus na mão. Se pega na mão do outro, vai passar o vírus. Daqui a pouco passa para outro, alguém põe a mão no nariz, ou na boca, ou no olho, pegou. Não era para estar gravando isso. Qualquer mucosa, vai urinar, por exemplo, chegar lá, o homem vai urinar, pega no órgão genital, pode transmitir o vírus, pode infectar. E as pessoas não estão entendendo, não estão querendo entender isso. Não são todas, obviamente a maioria das pessoas tem seguido as recomendações. Mas um número pequeno, 1 ou 2 pessoas que não seguem um lugar, pode transmitir para uma dezena, para uma centena de pessoas. Infelizmente tivemos alguns booms no estado e parecem estar muito ligados a essas festas que aconteceram. Secretário, você tem informações, a gente recebeu informações de possíveis casos de apenados, tem alguma confirmação? E outro questionamento, eu fiquei sabendo agora através de uma ONG aí que lida com indígenas também, que a gente teria um zoró infectado, provavelmente mais indígenas. Tem alguma informação sobre isso? Nenhuma das 2 informações chegou até a gente até o momento. A gente espera que não tenha. Isso é um problema sério, né, penitenciários, mas essas informações não nos chegaram até o presente momento. Mas o senhor não tem essa confirmação? Secretário, seria o DICEI, né? Que teria que ter informação. Ia ser justo, Esse DICEI não tem médico deles. Eu perguntei que normalmente informa, né? Tipo assim, se informar que... Normalmente informa, mas eu não tenho essa informação. Ok, eu vou testar de hoje, mas gente, mais alguma pergunta? Ah, sim. Então nós temos uma notícia boa, mais uma notícia boa. Os servidores da Secretaria de Estado da Saúde, os servidores do governo, eles estão tendo, agora a partir de ontem, tivemos a inauguração de um ambulatório para atendimento na Policlínica Oswaldo Cruz desses servidores. Teremos médicos atendendo, psicólogos, para dar o acompanhamento dos nossos servidores. A gente estava fazendo antes a coleta dos exames deles, preferencialmente lá na AME. Então, mais de 200 servidores do João Paulo já tiveram seus exames coletados lá, e agora a gente centralizou na Policlínica Oswaldo Cruz, que além da coleta de exames, a coleta de amostras, para que sejam feitos exames, lá no LACEN eles também terão atendimento médico e atendimento psicológico, nessa organização que nós fizemos de fluxo, especialmente para esses servidores, para esses pacientes. Mas a paciente da Covid? Servidores sim, da saúde? Mais uma pergunta só, secretário. Nós estamos estendendo esses serviços também para os profissionais da segurança pública, os bombeiros, a defesa civil, os policiais que estão lidando de frente, no fronte de batalha também,
em relação à Covid-19. Com a contratação desse novo hospital aí, então não se vai falar mais em hospital de campanha? Pergunta importante. Contratou um novo hospital, não vai mais falar de hospital de campanha? Nós contratamos um hospital com 50 leitos clínicos, mais 12 leitos de UTI, todo o serviço completo, com mais de 170 profissionais, com todos os medicamentos, insumos, mas isso ainda é pouco. Nós queremos nem utilizar esses leitos, só que nós não podemos pensar no presente. Se a gente pensar no presente, a doença chega e a gente está despreparado, a gente está pensando algumas semanas à frente, é isso que a gente tem feito. Então nós não paramos por aí. Nós contratamos esse hospital, infelizmente algumas pessoas criticaram, as mesmas que criticaram, daqui 2 semanas vamos agradecer pela contratação, mas não parou. Nós ainda temos projetos para fazer outras análises e o hospital de campanha é uma das possibilidades que ainda está nos nossos pensamentos, nos nossos planejamentos. O hospital de campanha não saiu disso ainda. É aquilo que a gente fala, tudo é gradativo. Fizemos o hospital Semetron, 19 leitos de UTI. Já preparamos a AME com mais 35 leitos de UTI. A AME já está sendo utilizada. Já estamos hoje com 3 pacientes internados na AME. Já nos preparamos para o próximo passo, o Hospital Pronto-Cortes. E antes de começar a ter gente no Pronto-Cortes, nós já estamos rascunhando os próximos. E o Hospital de Campanha está no meio desse projeto. Aí existe a possibilidade ainda de fazer o Hospital de Campanha. Nós não podemos pensar no hoje. Nós temos que pensar daqui 2, 3 semanas, 4 semanas, porque se for pensar no hoje, a doença chega e chega muito rápido. A gente perde o controle, como outros estados perderam. Só mais uma questão. Pode fazer até tudo. No boletim número 37 tinha um caso de Pimenta Bueno e ontem esse caso não apareceu. O que aconteceu? Pimenta Bueno é uma paciente de Pimenta Bueno. Essa paciente, o cartão do SUS dela é registrado com o endereço de Pimenta Bueno. Fez o exame, deu positivo, só que essa paciente está há 30 dias em Porto Velho. Então, como ela está em Porto Velho, mas o cartão do SUS dela é de Pimenta Bueno, quando fez o exame, o endereço saiu de Pimenta Bueno. E aí, as autoridades de Pimenta Bueno, como isso levou um pânico lá na cidade, é uma cidade pequena, as pessoas começaram a ficar assustadas lá, por causa desse caso lá, e essa paciente está há mais de 30 dias em Porto Velho, a passeio, de férias, não sei exatamente o motivo. Isso foi confirmado, essas informações foram confirmadas de que ela realmente está em Porto Velho, que ela adquiriu a doença em Porto Velho, que ela não voltou para Pimenta Bueno. Então, para não causar problemas, para não causar pânico na população de lá e dizer que tem um paciente infectado lá, sem esse paciente estar lá, apesar de que é de lá, mora lá e trabalha lá, o pessoal resolveu atender essa demanda, portanto, do prefeito, da Secretaria Municipal de Saúde e transferir esse caso para Porto Velho. Mas a paciente é de Pimenta Bueno, mora em Pimenta Bueno, trabalha lá, só que estava há 30 dias em Porto Velho. Eu ainda quero, secretário, uma sugestão, assim como vocês fazem aquela discriminação por municípios onde está os casos confirmados, tem como os casos curados fazer a mesma coisa por município? Da sua assessoria fazer para discriminar? É uma boa sugestão. Uma boa sugestão, é importante isso. Obrigado pela ideia. Secretário, você falou sobre os funcionários do São Paulo, quando você chega atrasado, você pode falar? Nós falamos, inclusive, que nós criamos um novo serviço para os servidores do Hospital João Paulo, para os servidores da saúde, e agora estamos incrementando para os servidores da segurança, que também estão em contato direto no fronte de batalha contra a Covid-19. Nós inauguramos ontem na Policlínica Oswaldo Cruz um novo serviço, onde nós temos médicos atendendo, psicólogos para atender esses servidores, e lá também será feita a coleta, que nós já tínhamos determinado que estava sendo feita na AME, mas agora a gente mudou para toda a estrutura ser feita lá na Policlínica Oswaldo Cruz para atendimento a esses profissionais, para não ficarem desassistidos, para que a gente tenha uma celeridade no diagnóstico desses pacientes, ou para tranquilizá-los e dizer que não tem a doença, que não estão acometidos, não estão infectados, ou para dizer que são positivos, que realmente devem se cuidar, devem cuidar da sua família, a família tem que ser monitorada. Então, mais um serviço novo para o servidor. O governo do Estado de Rondônia trabalhando em prol dos nossos servidores. E são essas pessoas que estão no fronte de batalha, que estão trabalhando no dia a dia, ajudando e salvando vidas, e aí nós precisamos protegê-las de forma muito delicada, de forma realmente muito importante essa proteção que nós façamos aos nossos servidores. Então, o senhor não comentou se aumentou o número de confirmados no São Paulo?
Qual foi o último número que eu passei? 58. 58. Mantém os 58. Vão sair alguns exames ainda? Mantém então, né? Mantém. Saiu algum novo? É que vai saindo sempre, né? Toda hora vai saindo. A gente tem informação privilegiada, a gente tem deixado para passar nos boletins. Agora o número que eu tenho ainda é 58. Agora de manhã vão sair alguns exames, vão sair alguns resultados e a gente vai passar isso até o boletim do fim da tarde. Tinham 2 internados. Permanecem os 2 internados? Permanecem internados. 2 internados. O boletim está até saindo mais cedo agora, tá, gente? Para fazer os postos. Beleza. Senhores, muito obrigado, que Deus nos abençoe, continue usando máscaras, não cumprimente ninguém com as mãos, não dá beijinho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O governo teve que suspender o adiantamento da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, prevista para ser paga a partir de hoje. Vamos ao Rio de Janeiro. Maurício de Almeida explica para a gente. Bom dia, Maurício. Qual foi o motivo? Bom dia, Renata. A antecipação foi suspensa em razão do alto número de informais cadastrados para receber o auxílio de R$ 600. Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que já solicitou ao Ministério da Economia um crédito suplementar para atender a todos os pedidos. Até o momento, o recurso disponível para cada uma das 3 parcelas é de 32 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, já foram transferidos 31 bilhões e 300 milhões. A nota diz ainda que a Controladoria Geral da União emitiu um alerta em relação ao orçamento. Por isso, ficou estabelecido que apenas em maio será anunciado o pagamento da segunda parcela do auxílio. Até lá, o governo espera regularizar todos os pedidos. O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, afirmou que mais de 24 milhões de brasileiros já receberam o benefício. Agora, um aviso importante: quem teve o pedido negado ou reprovado pode solicitar novamente o benefício pelo aplicativo ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Renata. Tá certo, Maurício? Obrigada pelas suas informações. E olha, lembrando que não há alteração no calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família. Para este público, segue normalmente. Hoje, quem recebe tem NIS final 5. E de olho na recuperação do desenvolvimento do país, foi apresentado nesta quarta-feira o programa Pro Brasil. A iniciativa pretende reduzir os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do novo coronavírus. A primeira reunião já está marcada para sexta-feira. O programa Pro Brasil foi apresentado nesta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa busca reduzir os impactos do coronavírus nas áreas social e econômica após a pandemia. Serão planejadas e desenvolvidas ações integradas para a recuperação e crescimento do país, bem como o restabelecimento do bem-estar da sociedade. O programa tem 2 eixos, ordem e progresso. No eixo ordem estão medidas estruturantes, como arcabouço normativo, atração de investimentos privados, maior segurança jurídica e produtividade, melhoria do ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. E no eixo progresso estão previstos investimentos, com a realização de obras públicas e de parcerias com o setor privado. Vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando, por exemplo, o vigoroso programa de concessões. E é por isso que tem a vertente do programa Ordem, que é a vertente que vai tratar da regulação, que vai tratar do suporte legislativo para que a gente atue no ambiente de negócios. E a vertente Progresso, essa se divide em 2. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então serão aí investimentos em concessões e aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, estima um valor de 30 bi. A primeira reunião do grupo de trabalho está prevista para sexta-feira. Segundo o cronograma de trabalho, o programa será estruturado de maio a julho. O detalhamento dos projetos será feito de agosto a setembro. A implantação em larga escala a partir de outubro. O monitoramento e o resultado dos projetos serão constantes. A finalidade é voltar, gerar empregos, recuperar infraestrutura e dar a possibilidade do Brasil recuperar toda essa perda que nós tivemos, para poder, daqui a 1 ano, ele continuar naquele processo que já vinha sendo estabelecido pelo governo Bolsonaro de retomada, de crescimento do país como um todo.
E para buscar o equilíbrio das contas com a dívida pública que cresce com a crise do coronavírus, o governo pretende retomar o programa de desestatizações e concessões ainda este ano. Entre as medidas está atrair investimentos privados e reduzir o tamanho do Estado. O Ministério da Economia defende a venda de ativos da União, como imóveis, a aprovação de reformas como a tributária e a administrativa, para retomar o crescimento da economia pós-pandemia da Covid-19. Se é necessário manter como estatal algumas empresas, que se mantenham. Essa é uma decisão de governo. Mas também, se for melhor para o pagador de impostos que sejam reduzidos o número de estatais, que assim seja. Segundo o Ministério da Economia, os gastos para combater os impactos do coronavírus na economia devem superar 1,160 bilhões de reais e a dívida pública pode alcançar 90% do PIB. O montante inclui os investimentos em equipamentos de saúde, no socorro aos estados e municípios e na ajuda aos informais, microempreendedores e outros grupos durante a pandemia. Para reequilibrar as contas, o governo também quer atrair novos investimentos com a privatização de estatais. O Estado é necessário, mas nós temos que ter um Estado pequeno, enxuto. O Estado não pode ser do tamanho que nós temos hoje. Nós precisamos ter um Estado reduzido, eficiente, produtivo e que vá de encontro às necessidades e aos requerimentos dos seus cidadãos. No acumulado de janeiro a março deste ano, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais ultrapassou 400 bilhões de reais. O valor mostra um aumento real de 0,21% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já a arrecadação do mês de março foi de 109 bilhões e 718 milhões de reais. O número representa uma queda real de 3,32% quando comparado com o mesmo período de 2019. De acordo com a Receita Federal, o resultado de março foi impactado principalmente pelo aumento no pedido de compensações tributárias das empresas, que prevêem ter perda no faturamento provocada pelos impactos da pandemia do novo coronavírus. As empresas já estão na iminência de um período de agravamento do seu fluxo de caixa, ou seja, na iminência de uma perda de liquidez, de incapacidade de continuar honrando seus compromissos. A gente pode perceber que as empresas, no mês de março, lançaram mão do seu direito de compensação. Isso explica por que as compensações tributárias subiram aí na ordem de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil tem mais de 45 mil casos confirmados de Covid-19 e 2.906 mortes. O ministro da Saúde, Nelson Teich, apresentou as novas estratégias de trabalho para combater o novo coronavírus. Entre as medidas está a elaboração de um documento para ajudar estados e municípios a tomarem as decisões para flexibilizar o distanciamento social. O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou o nome do general Eduardo Pazuello para o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde e disse que, neste momento de pandemia, ele e sua equipe vão focar em 3 áreas: informação, infraestrutura e na elaboração de uma diretriz que deve ser entregue na próxima semana para auxiliar os estados e municípios nas medidas de flexibilização do distanciamento social. É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios. Segundo o novo ministro, ainda se sabe muito pouco sobre a Covid-19 e isso dificulta as decisões dos gestores. Por isso, o governo federal está trabalhando na construção de um banco de dados sobre a doença, junto com outros ministérios e a iniciativa privada. Não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então, o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo,
para que a tua amostra reflita a população. O governo federal também anunciou que deve chegar na próxima segunda-feira ao Brasil o primeiro avião com 17 milhões de máscaras compradas na China. Estão previstos cerca de 40 voos nos próximos dias, vindos de lá com equipamentos de proteção individual. E 83 profissionais de saúde foram convocados nesta quarta-feira para trabalharem em Manaus. E o Ministério da Saúde vai dar apoio psicológico aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do coronavírus. Vamos a São Paulo, a repórter Priscila Kersh tem os detalhes para a gente. Priscila, bom dia. Como é que esse serviço vai funcionar? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O atendimento psicológico será feito por teleconsulta entre maio e setembro e destinado a profissionais de saúde que sentirem algum sofrimento psíquico, como ansiedade, irritabilidade e depressão. O projeto será realizado em parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e a seleção dos profissionais de psicologia e psiquiatria será feita por edital. Ao todo serão investidos R$ 2.300.000. Agora, sobre testes para diagnóstico da Covid-19. 500.000 de testes PT-PCR de biologia molecular comprados pelo Ministério da Saúde via Organização Pan-Americana da Saúde chegaram ao Brasil ontem. Eles começam a ser distribuídos para os estados brasileiros ainda essa semana. No total, foram adquiridos 10 milhões de testes que chegaram da Coreia do Sul de forma escalonada até o início de setembro. Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações, direto de São Paulo. Mais de 16 mil brasileiros que estavam no exterior quando começou a pandemia de Covid-19 já conseguiram retornar ao Brasil com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o governo federal, os últimos repatriados vieram dos Emirados Árabes Unidos, da França e da Bolívia. Os brasileiros que precisam de auxílio para retornar ao país devem preencher um formulário de assistência consular no site do Itamaraty, em portalconsular.itamaraty.gov.br. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que todo esse trabalho de repatriação tem sido feito a partir de uma articulação envolvendo o Ministério das Relações Exteriores e companhias aéreas, incluindo o fretamento de voos em alguns casos. E nesse momento de isolamento social, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, determinou regras para o transporte interestadual de passageiros e cargas. O transporte interestadual de passageiros está em operação em todo o país. A ANTT informou que o serviço está mantido principalmente para atender o deslocamento de pessoas que trabalham em hospitais, supermercados e outros serviços essenciais. A agência definiu algumas regras para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entre elas, reduziu a frequência de horários das viagens e estabeleceu para as empresas de transporte maior rigor na higienização dos veículos. Com relação ao transporte de cargas, a ANTT suspendeu as atividades dos postos com balanços de pesagem e determinou às concessionárias das principais rodovias federais a criação de estações de atendimento aos caminhoneiros. Nesses locais, os motoristas vão passar por medições de temperatura e receber orientações sobre a Covid-19. As regras são fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal. O transporte internacional de passageiros via terrestre está proibido pelo menos até a segunda quinzena do mês de maio. A suspensão vale para o transporte de fretamento e semiurbano em região de fronteira, realizado por empresas brasileiras e estrangeiras.